Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Globo Rural Cast. O nosso podcast que você pode ouvir e você pode assistir no nosso site, nas nossas redes sociais, no nosso perfil no YouTube e também no nosso Spotify. E esse episódio dá início a uma série especial dos 10 anos do Prêmio Fazenda Sustentável. Estou até com o troféuzinho aqui, um belo troféu que a gente entrega, né, para os vencedores. E para você que acompanha sempre a Globo Rural, o Prêmio Fazenda Sustentável é aquele que reconhece o trabalho das fazendas mais sustentáveis do Brasil. As grandes propriedades, as médias propriedades, as pequenas propriedades, reconhecendo aquilo que o produtor rural, o empresário rural faz de melhor em matéria de práticas sustentáveis, tanto no aspecto ambiental, também no social e, claro, no econômico. E nessa série dos 10 anos do Fazenda Sustentável, a gente vai, é claro, discutir temas importantes e relevantes sobre a sustentabilidade no agronegócio. A situação atual, caminhos, tendências, o que está sendo desenvolvido em matéria de ciência, em matéria de pesquisa também, relativa à sustentabilidade na produção agropecuária no Brasil e também no mundo, porque ideia e ciência está em todo lugar, estão em todo lugar. E a gente recebe nesse episódio duas convidadas. Eu quero apresentar aqui primeiro a Alessandra Fajardo, diretora executiva do CEBEDS, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Alessandra, bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Está aqui com a gente também a Camila Estevam, que é pesquisadora do Centro de Estudos de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, a conhecida FGV Agro. Camila, obrigado também, seja bem-vinda. Muito obrigado pelo convite, obrigada pela parceria dessa convivência aqui com a Lê também do podcast. Ah, legal, tenho certeza que vamos trazer muita informação, muita prestação de serviço para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Eu quero começar então com a Camila. Camila, recentemente você fez parte de um grupo de pesquisadores que apresentou lá na FAO, né, na sede da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, um estudo falando sobre sustentabilidade na pecuária, a questão de redução de emissões na atividade pecuária. Dá um resumo desse estudo e a que conclusões que vocês chegaram do potencial e daquilo que a pecuária ainda pode fazer em matéria de sustentabilidade. Perfeito. Vai ser difícil fazer de forma resumida, mas vamos lá. No ano passado, nós recebemos uma demanda para conseguir demonstrar qual é o potencial de descarbonização da pecuária brasileira. Então, nós temos diversos estudos e números que mostram o volume que se tem de emissões, nós sabemos que existem práticas que reduzem, mas a ideia foi fazer uma provocação e conseguir compreender até 2050, então, nesse vamos chamar de longo prazo, qual seria o potencial do setor. Então, nós trabalhamos com modelos econômicos, com modelos de uso da terra, e a partir da aplicação de ciência combinando esses dois modelos, a ideia foi, primeiro, compreender como que estão as trajetórias hoje do setor, seja em termos de produtividade, seja em expansão de terra, seja em questão de eficiência. E a partir da adoção de 3 cenários, que nós chamamos então de cenários alternativos, que seriam, o primeiro, e se nós interrompêssemos o desmatamento a partir de 2030, como alinhamento com a meta do governo, o que isso impactaria no setor? Depois, e se as metas do ABC, elas fossem 100% implementadas, aquelas que são relativas à pecuária, fossem implementadas até 2030, como a meta. E um terceiro cenário, que a gente chamou de um cenário mais ousado, seria considerando os 2 cenários anteriores, e a gente traz, então, 2 pontos. Intensificação, ou seja, redução da idade do abate, e aditivos alimentares, que é um tema que vem crescendo cada vez mais no setor, especialmente pelo impacto na redução do metano. E o interessante desse trabalho, antes de falar dos resultados, foi a questão metodológica, porque o desafio é como que você olha para a pecuária, a gente tem uma questão de dados muito grande, entender qual é o tamanho do nosso rebanho, qual é o tamanho da área de pastagem, qual que é o perfil desse produtor. A gente sabe nos grandes números em termos de qualidade da pastagem, mas nesse detalhamento ainda carece de muitas informações. Então, tem um esforço danado de ciência para a gente conseguir extrair. Mas um ponto que eu queria reforçar, que eu acho que foi essencial e do porquê que nós fomos à FAO para levar esse trabalho, foi por uma questão metodológica do que a gente chama de alocação dessas emissões, especialmente com relação à mudança de uso da terra. Porque o que acontece
na maior parte das metodologias. Quando você olha o território, você pode ter a floresta em um ano, floresta no segundo ano, quando a gente está falando a nível de pixel. E você tem uma mudança de uso que é identificada num determinado ano e você aloca isso para a atividade que vem na sequência. E, em muitas vezes, essa próxima atividade, ela é a pecuária, mas não necessariamente porque a pecuária é o driver desse desmatamento, mas é a atividade econômica que pode vir na sequência por razões que nós não conseguimos identificar por satélite, seja pela questão de especulação fundiária, pela questão da própria grilagem, mas enfim. A questão é, uma vez que você tem floresta e você identifica o próximo uso, que é a pecuária, o próximo setor, ele leva 100% das emissões dessa vegetação. Então, 100% do que se perde dessa biomassa é alocado no próximo setor, mesmo que depois no ano seguinte, essa atividade mude, ela seja apenas uma atividade transitória. Esse é um desafio para a gente conseguir demonstrar o que acontece de fato no campo e quem é o principal driver, o que vem nessa sequência. E o que o estudo fez, então, acho que de forma muito resumida, a gente avaliou em 20 anos, pixel a pixel, o Brasil todo, toda vez que existia uma mudança de uso da terra, aonde entrava a pecuária e quais eram os usos que vinham posteriores para que a gente alocasse de uma forma proporcional. É uma forma de você reduzir um pouco ainda esses ruídos que se tem em relação ao setor. E a gente percebe que, ao fazer isso, e até 2050 a gente percebe uma tendência de redução do desmatamento atrelado à pecuária. Esse foi um grande achado do estudo. E, então, o grande ponto foi o próprio baseline, que a gente chama, né, o setor hoje, ele tem um potencial até 2050 de reduzir coisa na casa de 80% das suas emissões líquidas, podendo podendo ser ainda mais intensificado. E quando a gente fala da intensidade, que seria as emissões por carcaça ou por produto, ou seja, o estudo mostra que eu vou produzir mais, que eu descolo essa dependência de ampliação de terra, eu consigo atender o mercado e eu consigo reduzir a pegada em até 92% até 2050. Então, são resultados muito promissores do setor, mas, de novo, aqui a gente está falando sobre potenciais. Então, ao modelo cabe-se tudo. Então, a gente volta ao setor, apresenta esses dados, apresenta o potencial e agora a questão é como que a gente traz essas metas e atrela-las para a realidade. E não só como a gente traz essas metas para a realidade, mas que tipo de medidas se pode adotar no processo produtivo, né, dentro do ciclo de vida da pecuária aí, do animal ao produto final. Que indicativos que se tem de como explorar melhor e de como atingir esse potencial? Perfeito. O estudo, ele avalia... A gente vai falar primeiro dessa mudança de uso da terra. Então, a gente não está falando de práticas exatamente que estão... práticas ativas em termos de manejo. Então, esse é o primeiro ponto. E quando a gente vai trazer do manejo, óbvio, é difícil a gente trazer um detalhamento para toda a cadeia pecuária, porque vão ter atividades que são intrínsecas à cria, da recria, da engorda. Mas a gente aborda recuperação de pastagens. Eu acho que hoje a principal medida que se tem, especialmente pelo sistema pecuário que nós temos. Então, a gente mensura a recuperação de 30 milhões de hectares de pastagem, segundo a ABC. Então, fomos conservadores, não consideramos 40 do PNCPD. Nós consideramos também intensificação. Então, trazer... a gente pode falar da TIP, né? Então, aumentar a TIP, terminação intensiva a pasto e trazer um aumento do confinamento, também em alinhamento com o ABC. E um outro ponto é a integração de sistemas. Trazer para o produtor, então, uma possibilidade de, além da pastagem, trazer uma possibilidade de rotação com outras culturas. Isso traz, obviamente, uma resiliência em termos de sistema, em termos de produtividade. Você diversifica seu portfólio, apesar de que existe um gap muito grande em termos de tecnologia e informação para que esse produtor, que é um pecuarista ou um produtor de grãos, ele passe a mudar de atividade, mas a gente consegue mostrar que a intensificação, ela não só traz essa parte da resiliência, mas ela traz benefícios como, por exemplo, o aumento de carbono no solo. Então, de uma forma muito ampla, o estudo ele avalia um pool muito pequeno ainda de atividades, apesar de elas serem grandiosas entre si, mas existem um leque muito maior de pequenas ou grandes atividades que podem ser adotadas pelos produtores que nós ainda nem captamos dentro desse estudo. Agora, por que isso, você citou uma questão muito importante, que é esse gap, né, de informação, ou talvez até de avanço na aplicação de certas medidas, se a gente for comparar, por exemplo, a pecuária e a agricultura, ou mesmo como você falou aí, esse gap que existe de informação sobre o potencial dessa integração. Quero também colocar a Alessandra na conversa aqui nesse aspecto, porque assim,
Por que vocês duas entendem que ainda existe esse gap? O que falta? Porque a gente tem uma importante produção científica, né? A gente tem aí a Embrapa há mais de 50 anos desenvolvendo pesquisa agropecuária. A gente fala só da Embrapa, mas a gente tem também os institutos regionais, as universidades, né? A gente tem uma rede de geração de conhecimento, né? Tá aqui você que é pesquisadora. E como é que, por que falta isso ainda chegar na cadeia produtiva, seja no campo ou nas empresas, né? E como integrar isso? Perfeito. Você quer começar, Alan? Fiquem à vontade. Eu acho que tem... Bom, eu queria, antes de te responder, eu acho que corrobora muito com o estudo das coalizões que o CBEDES fez, o número que ela trouxe. A gente, a pedido do embaixador André Corrêa do Lago, também organizou uma coalizão do setor agrícola, onde 5 alavancas eram responsáveis por 80% da descarbonização do setor. E 2 delas era justamente intensificação e recuperação de pastagem. Só para a gente situar no tempo, desculpa, Alessandra, esse estudo foi aquele que vocês entregaram para a COP30, né? Isso, pouco antes da COP30. Pouco antes da COP30. Isso. Então, é exatamente o impacto, né? Quando você fala de recuperação de pastagem, você está fazendo uma cultura numa área e, com isso, entrou no estudo. Obviamente, não estudamos os mesmos itens que eles levaram em consideração, mas isso foi feito um apanhado da literatura, né, do que tinha disponível para trazer essa descarbonização e quais eram as principais alavancas. E aí, voltando para a tua pergunta, quando a gente fala dessas principais alavancas, são práticas conhecidas, é plantio direto, cultura de cobertura, que são práticas que são conhecidas. A gente tem o Brasil com eu acho que tem uma diferença muito grande até de apetite para adoção de inovação, apetite para adoção e o custo também dessa inovação. Ele tem que, no final da conta, se pagar. Porque eu posso falar, olha, isso aqui é tudo verde, isso aqui é tudo sustentável, mas eu vou pagar mais e não tenho retorno ou não tenho um financiamento adequado para essa minha mudança. Isso limita, né? Você tem gargalos que são limitadores para que essa adoção seja rápida e seja em área total. Né? Então, eu acho que alguns gargalos são de parte técnica, né? E alguns gargalos são de parte financeira também. E, obviamente, sempre tem uma parte cultural. O Brasil tem uma característica de agricultores que gostam de tecnologia, mas sempre tem aquele que fica na beira da adoção. Só quando o vizinho do vizinho do vizinho do vizinho adotou é que eu vou lá e adoto. Então, eu acho que tem alguns gargalos, alguns pilares que impedem esse fluxo da informação chegar a todo mundo. Camila. Tem um ponto que eu acho interessante também completar, porque quando a gente fala da integração de sistemas, é perfeito. Quando você coloca a parte cultural, eu até anotei aqui, é aptidão. Porque são apesar da gente chamar tudo de agropecuária, são atividades diversas que têm demandas diversas e dinâmicas muito específicas. Então, você está tratando um pecuarista, vamos pensar um produtor de ciclo completo ou recria que vai ficar com o animal ali por 1, 2 anos. É um período muito longo que exige que tem o seu dinamismo. E você compara, você tem atividade de grãos que podem ser consorciadas dentro dessa mesma área, mas que exigem aptidões completamente diferentes, que tem um ciclo diverso, que vai exigir um maquinário diverso. Uma infraestrutura diferente. Então, você tem um mesmo produtor que precisa atuar em 2 frentes, ter 2 aptidões, e geralmente o produtor de pecuária, ele tem um perfil diferente, como você disse, até pelo apetite e a questão da adoção de tecnologias. Tem a questão do custo e o desenvolvimento de cadeia produtiva, porque não adianta você juntar 2 coisas na mesma área e você não conseguir ter um escoamento daquela produção. Então, você vai criando alguns entraves. Então, você precisa de uma assistência técnica para fazer essa migração desse produtor. Esse produtor precisa de um período de adaptação para ele conseguir ter o pleno manejo ou se sentir confortável dentro daquela nova atividade, porque você cria uma terceira atividade dentro daquela fazenda. E aí, sim, trataremos dos benefícios ambientais, mas o que vem antes ainda é uma questão muito mais intrínseca, a questão de aptidão mesmo de produção. Eu nunca posso imaginar um produtor de algodão que tem um consultor para ver a arquitetura da planta.
ele é completamente diferente, né, de um pecuarista, de um outro, e de qualquer outra cultura, né? Ele tem uma cultura extremamente complexa e essa migração não é rápida, né? Eu não decido amanhã vou plantar algodão e consigo fazer. Sim. Então... E é aí que esse é um ponto, é uma migração que não é é uma migração complexa, que muitas vezes ela não é rápida, Sim. né? Mas com o produtor e o empresário rural tendo que lidar com exigências de mercado e exigências legais que vêm cada vez mais rápido e de forma cada vez mais intensa, podendo inclusive afetar o futuro do seu negócio. Como é que lida com isso? Como é que as cadeias produtivas lidam com isso? As cadeias vão ficando cada vez mais exigentes, né? Algumas coisas são extremamente factíveis porque deveriam já ter sido feitas e a gente que não colocou, e algumas coisas são barreiras que no final são barreiras que fazem com que essa comercialização ou que atrapalham nesse sentido. Eu acho que a gente tem trabalhado muito, né, e trazido cada vez mais esse conceito da importância de uma agricultura cada vez mais sustentável. Eu acho que a gente tem consciência de que no Brasil a gente tem uma adoção de 80% de plantio direto, enquanto você tem 30%, 40% nos Estados Unidos. Então, assim, a gente já tem práticas conservacionistas, práticas muito mais sustentáveis, mas ainda precisa fazer com que isso escale, né? Uhum. Então, eu acho que ainda... eu sempre falo, eu gosto de falar assim, olha... Quando você fala, a Camila trouxe bastante a questão do desmatamento. Quando você fala de desmatamento ilegal, é comando e controle. É CD pirata, é uma coisa ilegal, né? Então, você tem um comando, um controle desse desmatamento e você tem que pôr polícia. Quando você fala do desmatamento legal, eu posso abrir minha área, você não quer que eu abra? Me paga. A gente tem que criar incentivos para que essa floresta fique em pé. Então, eu acho que isso é o que a gente tem fomentado, que cada vez mais o agricultor e o pecuarista que mantém a floresta em pé, que tem práticas conservacionistas, deve receber por isso. Então, eu acho que a triangulação desse jogo que falta cada vez mais, que falta ainda para a gente fazer isso escalar em forma maior e geral. Camila, vai lá. Eu tenho um ponto a acrescentar. Claro. Porque como a Alessandra trouxe. Então, existem esses desafios que ainda são postos na mesa. E a gente tem um desafio adicional, que é conseguir olhar para o nosso território, conseguir olhar para a agricultura agropecuária tropical, que já é sabido que nós temos essas práticas conservacionistas já de longo prazo, e conseguir mensurar. Então, o primeiro desafio, como que a gente mensura, como que a gente consegue trazer comprovação e validação para aquilo que acontece ali no campo. Isso é um desafio porque muitas vezes nós sofremos algumas pressões de mercado de práticas que já acontecem no campo, mas a gente tem a dificuldade, na verdade, não é trazer adoção, mas é conseguir comprovar, é conseguir trazer essas validações, é a questão do MRV. Então, ter métricas, a questão da taxonomia mesmo, ter uma taxonomia diversa e apta para conseguir captar as especificidades que acontecem no campo a partir de métricas para que a gente possa medir esses indicadores. Isso traz muito mais robustez também para conseguir atrair recursos para esses produtores que têm práticas premium. E isso é imprescindível, Camila, porque eu visitei muitas fazendas na Europa e eles falaram, você tem um corredor floral para atrair polinizadores? Eu falava, eu tenho uma floresta. Eu não preciso plantar flor. Né? Então, assim, você tem uma característica da tropicalização do Brasil que é extremamente importante. Então, assim, a gente tem que considerar carbono no solo, carbono orgânico de solo. É uma métrica que tem que entrar na equação da agricultura brasileira, da pecuária brasileira. Então, você tem outras métricas que têm que ser consideradas. E você perguntou antes, mas como é que faz? Então, assim, tem um pedaço de advocacy muito grande para que essas metodologias que foram criadas pelo Norte Global aceite a realidade do Sul Global. Então, era isso que eu ia... Era nessa direção que ia a minha próxima pergunta. Qual é o tamanho, primeiro, desse desafio metodológico, de se estabelecer a metodologia, né? Porque
tem toda essa questão de como eu vou calcular, que você falou, como eu vou calcular, como eu vou medir, como eu vou validar isso cientificamente, né? Então, primeiro, qual é o tamanho do desafio de se formatar essa metodologia e, segundo, qual é o tamanho desse desafio, usando a tua palavra, de advocacy, né? De dizer, poxa, a realidade que eu tenho aqui, ela é diferente da realidade que você tem. E isso tem que ser considerado, né? Você esteve na sede da FAO. Quer dizer, então, como é que se discute isso entre, usando de novo a sua expressão, entre esse norte e esse sul global? Qual é o tamanho desse desafio? Bom, o desafio de mensurar, de medir, a boa notícia é que a gente não começa do zero. Então, nós já temos dados e nós já temos o que nós chamamos de métricas que nos ajudam a conseguir mensurar. E é com essas métricas que, inclusive, a gente consegue trazer esses estudos, a gente consegue hoje medir algumas fazendas. O desafio, na realidade, é conseguir trazer uma metodologia que seja comum e que seja... falando em termos de tropical, depois a gente trata do que é as métricas internacionais, mas com o que a gente já tem no Brasil hoje, para emissões, que é muito mais fácil de se mensurar do que as remoções, mas para emissões nós já temos dados hoje que permitiriam aos produtores mensurar. Qual é o desafio? A gente precisa de o que a gente pode chamar de uma calculadora comum e que seja de fácil acesso aos produtores. A gente precisa de acesso a dados e eu preciso, obviamente, melhorar cada vez mais a qualidade da minha informação, porque, em termos de Brasil, é muito diverso. Em termos de área, não adianta eu ter o que a gente chama de um fator de emissão para uma cultura ou para uma atividade, sendo que a mesma atividade, por exemplo, a pecuária, ela é extremamente diversa de norte a sul. Então, essa especificidade hoje, eu acho que seria o maior desafio para a emissão. Para a remoção, aí é uma discussão enorme. É o que eu ia te perguntar. Quer dizer, a gente tem aqui no Brasil uma produção que ela é diversa em termos de culturas, né? Então, você tem soja, milho, algodão no mesmo estado. Ela é diversa em termos de cultura, mas ela também é diversa em termos de regionalização. Exato. Quer dizer, o mesmo o boi que você cria no Rio Grande do Sul não é o mesmo que você cria em Mato Grosso, né? Você tem as genéticas de raças mais puras, vocês têm as genéticas como é que eu posso dizer? Você tem as genéticas de misturas, as genéticas cruzadas, né? Você tem os cruzamentos de diversas raças, e aí você gera, imagino eu, e vocês me corrijam se eu estiver errado, isso gera fatores diferentes, né? De uso da terra, de conversão alimentar, falando da pecuária, de conversão alimentar, né, e de emissões. Quer dizer, como é que eu trato isso num Brasil tão diverso? Esse é o desafio. Eu acho que eu traria um passo atrás ainda, porque quando a gente fala, e acho que isso é importante, quando a gente fala de medir, a gente precisa entender o que a gente quer medir. A gente pode medir diversos parâmetros dentro de uma produção. A gente pode aqui resumir ou reduzir ao carbono, que é a discussão que é mais ampla. Lembrando sempre que o carbono, a gente brinca que ele é a cereja do bolo, ele não pode ser bolo, ele é só a cereja, mas ele é uma métrica comumente utilizada. Então, você vai olhar para o que a gente chama de fontes de emissão, e a fonte de emissão vai ser isso. Então, depende da prática que eu tenho no campo, da adubação, então, o que eu coloco de fertilizantes, eu tenho emissões nitrogenadas, eu tenho um animal com a fermentação entérica que emite metano, isso vai variar do qual alimentação que eu dou para aquele animal, o tempo que aquele animal vai ficar em campo. Então, você tem várias análises que você traz e você vai criando o que a gente chama de esses fatores de emissão, que são esses fatores que você multiplica através das informações que você tem em campo. Então, o desafio é conseguir construir, levantar dados. A gente ainda tem um desafio de dados, a gente tem um desafio de ciência mesmo, de ir a campo e conseguir construir isso com experimento científico. Então, isso é um papel importante que a Embrapa assume, que eles vêm avançando. Então, é gerar dados para que a gente consiga captar no seu maior espectro possível. Sempre é um desafio, mas esse é um desafio da emissão. Agora, a remoção é o que nos difere, é o desafio e é o que nos difere, especialmente nesse discurso, quando nós trazemos as questões de sustentabilidade tropical versus o hemisfério norte, porque nossa pecuária, primeiro, ela é a pasto, então você tem ali a própria pastagem que é possível de se remover carbono a depender do manejo. Então, se eu tenho um bom manejo, eu consigo aumentar o meu estoque, seja em 1, 2 toneladas ao ano. Então, isso é extremamente significativo. O desafio é como que eu mensuro.
Então, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de amostrar solo para a coleta de Eu sou carbono engenheira no solo. agrônoma também. Já fiz muito. É um desafio, porque É um você desafio. precisa ir a campo, você precisa coletar densidade, você precisa usar o trado para tirar diversas amostras para conseguir compor um ponto, que a gente chama de uma parcela. Você precisa de diversas parcelas, ainda não há consenso qual é a profundidade que você amostra. Então, relatórios internacionais falam que você precisa ir até 30 centímetros. Há uma discussão de que solos tropicais têm o potencial de captar até 1 metro. Então, a própria braquiária, com a profundidade de raiz, consegue trazer mais carbono no solo. Mas qual é a frequência de mensuração? Você precisa medir todos os anos? Você precisa medir a cada 5 anos? O laboratório? Então, isso ainda tem um caminho a ser... Eu tenho um exemplo da Costa Rica que eu acho que ilustra bastante bem. Eles fazem a maior produção de banana, né? Exportam para a Europa e para os Estados Unidos. E quando eles fazem a emissão, eles têm uma doença na banana que é um fungo que mata. E eles têm que aplicar. Só que depois que a banana cresce, você corta a mãe, nasce o filho. Corta a mãe, nasce o filho. Então, é uma floresta plantada que fica lá. Esses galhos que você cortou vão caindo no chão. Então, ela falou de 1 a 2 toneladas em pastagem, ela tem 20. Né? Porque são 20, 30 anos daquela banana caindo, aquela matéria orgânica formando. Então, se você analisar aquele solo, você vai encontrar tonelagens de carbono enorme. Só que para controlar essa doença, você não consegue mais passar no meio da banana. Então, você tem avião. Então, ele poderia ser, provavelmente, um carbono neutro. Mas como ele só calcula a emissão, porque eu não consigo calcular a redução do que os 20 toneladas que está no solo, é uma cultura que acaba emitindo... Toda hora que você olha, é muito difícil você fazer uma descarbonização de banana na América Central. Então, assim, é esse exemplo de que se você pegar só a parte da emissão, você não está vendo o todo, e é essa briga, porque, olha, eu estou contribuindo com esse solo. Esse solo está coberto e eu estou acumulando 10, 15, 20 toneladas de carbono no solo, contribuindo para esse ecossistema. Estou retirando. Quem vai me pagar nessa equação? Né? Como eu entro nessa equação de que eu estou retirando da atmosfera e fixando nesse carbono no solo? Então, essa é a importância dessa mensuração que a gente tem que fazer. O outro lado também é que quando a gente olha... Tá bom, digamos que amanhã a gente tem uma metodologia, um MRV, vamos calcular. A gente, há 5 anos, 6 anos atrás, mais ou menos, quando a gente começou essa história de falar mais de carbono, né? Porque isso tem muitos estudos e muitos anos, né? A Embrapa tinha 5% dos solos brasileiros mapeados de carbono. Os Estados Unidos tem count by count desde a década de 70. Então, ele tem um baseline. Se você está nesse lugar do Arkansas, você sabe que o teu carbono do solo é X. Você não precisa fazer análise primária, a base. Você já tem, por definição, a sua base daquela região. Aqui, a gente está coletando nesses últimos anos com esses projetos de diversas empresas, trazendo para a Embrapa para construir esse mapa de carbono, para que um dia a gente fale, olha, eu estou em Ribeirão, meu mapa aqui nessa região é mais ou menos isso. Porque quando a gente fala, hoje, fazer análise de carbono no solo é caro. É super caro. É muito caro. Então, você fala, tá bom, amanhã a gente tem uma metodologia, mas vai valer a pena? Para que eu quero essa mensuração? Eu vou conseguir ter alguém está valorizando, né? Seja com um prêmio, seja com qualquer outra coisa, o fato de eu ser sustentável? Porque ele tem que ter uma valoração. Senão, no final das contas, não vale a pena eu fazer essa transição para uma agricultura mais sustentável ou ter essa métrica no solo, né? Ter que calcular esse carbono, porque eu tenho um custo adicional que só vem, né, pelo meu ego ou por quê, né? Então, é isso que a gente precisa também ter essa equação. Então, eu acho que aqui insere uma parte de tecnologia de que a gente teria que, cada vez mais, trazer isso de uma forma tecnológica para que você não fique todo ano fazendo ou que você possa ter mais ferramentas disponíveis que barateiem o custo desses cálculos. Mas isso também não depende de uma disposição, Alessandra e Camila, também dos próprios agentes econômicos, em querer também, ou em se colocar à disposição para financiar isso do ponto de vista do custo e também
digamos assim, fazer esse pagamento do ponto de vista da remuneração? Ainda não há, e vocês lidam com empresas e vocês estão o tempo todo em contato, não carece de alguma disposição dos agentes econômicos? Recentemente a gente teve o lançamento do Plano Safra. E esse ano, mais de 600 bilhões de Plano Safra. E esse ano veio duas características, que é 0,5 pontos percentuais de desconto se você tiver seu CAR regularizado e 0,5 pontos percentuais de desconto se você usar essas práticas. Então, você tem, dentro do Plano Safra, já esse mecanismo. Uhum. E o que a gente tem? E isso que a gente está falando é a combinação para essa parte financeira, tá? Porque se você não tiver métrica, se você não tiver uma transparência, você não chega nisso. Eu acho que nunca teve tanto dinheiro disponível. Só que a gente tem uma necessidade de fazer um match, né? Como que a gente chega nisso? E a gente tem alguns gargalos ainda. Então, alguns gargalos no sentido... eu aposto muito no que chama de um capital catalítico, primeiro, que significa, o que é isso? Olha, eu sou a Gates Foundation, eu sou a Rockefeller, eu vou assumir o primeiro risco, ou eu vou assumir o primeiro momento, ou os 2 primeiros anos, eu assumo o risco, e depois entra um arranjo de blended finance, onde outras empresas entram. Então, assim, você tem alguns mecanismos que deveriam ser usados e que cada vez mais estão sendo fomentados justamente para você trazer arranjos diferentes. Nesse estudo que a gente fez da coalizão, a gente viu que para 2050, se a gente seguir tudo que tem hoje, Plano Safra, Fiagro, tudo, a gente ainda tem um gap de 100 bilhões de dólares de outras ferramentas financeiras para cobrir esse gap, para você chegar nessa descarbonização. Então, a gente tem que criar muitos outros mecanismos. Outra coisa que eu sempre falo, a gente fala de transição, mas muitas vezes esse formato vem para a área total do agricultor. Então, você fala, você vai comprar cultura de cobertura para 100% da tua área? Não, eu tenho 5.000 hectares, vou fazer 1.000 hectares aqui esse ano. Ah, mas o teu ticket é muito pequeno para 1.000 hectares, eu só pago se você fizer área total. Mas área total eu não tenho nem garantia para te entregar. Então a gente tem uma acomodação de que muitas vezes é desenhado de uma forma que não tem esse match, que não fecha esse cadeado e essa chave, né? Outra coisa, a gente tem níveis de exigência super altos. Eu não estou falando para passar a mão e vamos ter dinheiro para todo mundo. Não é isso. Mas eu brinco que quando eu comparo um financiamento de uma máquina agrícola, o fiscal vai lá, a máquina está parada, minha nota fiscal, viu no galpão, vale... E agora, você tem que fazer análise do solo, análise do não sei o quê. Você tem que provar isso, aquilo, outro. O custo de pegar um financiamento verde é muito maior do que o custo, às vezes, de um financiamento normal. E na taxa de juro atual? Exatamente. Então, a gente ainda enfrenta... Parece que a gente tem que pegar pela mão. Ó, Camila, qual que é o teu desenho? Eu vou chegar aqui, eu tenho esse financiamento aqui, ele vai entrar... Então, assim, você não consegue alavancar de uma forma total. E você tem dinheiro. Você tem a Ecoinvest, que tem aí um monte de dinheiro. Você tem outros mecanismos, um monte de fundos estrangeiros, viabilizadores de financiamento que querem... Né, que querem participar de soluções baseadas na natureza, que tem diversos fundos, mas que esse matchmaking fica um pouco difícil. A gente, no CEMEDES, a gente lançou um programa que chama Brasil de Soluções, que é uma plataforma onde todas as empresas colocaram seus cases de sucesso. E a gente tem feito rodadas de financiamento com justamente com viabilizadores de financeiros para justamente fazer esse match. Então, a gente servir de ponte, obviamente, depois a negociação entre os pares. Mas a gente já teve 2 empresas que tiveram 100% de match com a plataforma BIP e que não tinham visto, não tinham passado. E a gente tem parcerias com Capital for Climate, Converge Capital, diferentes fundos que a gente faz sessões onde as empresas fazem o pitch e os viabilizadores de financiamento estão ali. Se eles tiverem interesse, eles conectam depois. Então, a ideia é que a gente possa, através dessa plataforma, ser ponte para que isso ocorra
fomentar isso para que isso ocorra de uma maneira mais rápida, porque fica muitos lados falando, eu tenho dinheiro, eu tenho projeto, mas a gente não... outro dia eu até saí no jornal, porque eu falei que a gente precisava de um Tinder disso daí, e aí é bem a coisa que falta. A gente está quase chegando no final, vou voltar nesse tema com você, Camila, mas antes eu queria perguntar para você uma coisa, Camila. A gente falando aqui de metodologia e de medição e de tudo mais, e na pecuária, você me corrija se eu estiver errado, tem um outro fator aí de sustentabilidade que também pesa e deve pesar muito, que é a questão do bem-estar animal. O bem-estar animal também é um fator de sustentabilidade, considerando aí as atividades de criação. E hoje, aí, atualmente, a gente viu recentemente toda essa discussão e está havendo aí toda essa discussão, por exemplo, sobre uso de antimicrobianos, como é que aplica, como é que não aplica, se segrega a produção ou não. Então, como é que essa questão também do bem-estar animal entra nessa discussão, tanto do ponto de vista aí do ambiental e, evidentemente, que também do econômico, aí no caso da pecuária? Então, perfeito que você tocou nesse ponto, porque eu acho que é fundamental, de novo, quando a gente fala da questão de sustentabilidade, não olhar somente para o carbono, mas olhar para uma gama de outros benefícios que são coletados. Pode ser biodiversidade, água, mas o bem-estar animal ele é chave também. Então, tem pontos que a gente pode abordar. Quando a gente fala em como isso respinga em termos de clima, um ponto que eu acho fantástico é como você melhora, você traz bem-estar animal justamente pelo ajuste climático. Enfim, você tem animais a pasto, que muitas vezes eles permanecem meses, inclusive até anos ali na pastagem, e nós temos raças que aguentam calor, mas obviamente se você traz o componente arbóreo para essas pastagens, você consegue melhorar. Você traz carbono por conta dessas árvores, não precisa... Você pode trazer silvicultura, mas você pode trazer árvores nativas, você traz o carbono e você também traz a questão do bem-estar animal. Então, a gente aborda nessa perspectiva, e aí você tem o outro lado, como você disse, dos antimicrobianos, que você não vai conseguir claramente tangibilizar em termos de qual é a métrica que a gente vai usar, que está sendo medida aqui em termos de impacto. Obviamente, a gente tem na lei do bem-estar animal as práticas que devem ser consideradas, mas eu acho que a grande discussão que está sendo colocada aqui é justamente, então, em termos de impacto de mercado e como isso também é transvestido em impactos em termos, ou medidas de sustentabilidade que são contabilizadas, e isso reflete muito na forma como a gente está olhando para o problema. Hoje, inclusive, eu estava numa discussão que era substituição de antimicrobianos hoje por muitos confinamentos que vêm adotando taninos, o uso de taninos, que você consegue, de uma maior ou menor forma, substituir esses produtos, e os taninos eles são conhecidos como os aditivos redutores de metano. Então, também é uma outra forma que você consegue trazer substituições de produtos, você altera a forma de manejo, a forma como você... consegue aportar o produto ao animal, e você consegue contabilizar também ou colher benefícios ambientais. Então, acho que só um último ponto do que a Alessandra trouxe, é até difícil a gente falar desse tema, porque você vê como a gente vai trazendo diversas caixinhas e a gente não consegue... todos são conectados, mas é difícil você esgotar uma dessas caixinhas começo, meio e fim, porque uma precisa ser linkada com a outra. Então, se eu vou falar dos investimentos, e realmente nunca houve tanto dinheiro na mesa para a agricultura sustentável, mas, ao mesmo tempo, eu tenho o desafio de levar isso para... O que impede de chegar no produtor? E uma vez que chego no produtor, quais são as garantias que a gente dá? E as garantias, muitas vezes, elas precisam dessas métricas e metodologias para que se consiga mensurar e que sejam acessíveis para um produtor, que não sejam caras e que sejam acessíveis em termos de tecnologia. Então, a gente... acho que eu só queria trazer esse ponto de conclusão, porque a gente falou de várias coisas que todas relacionadas ao mesmo tema, mas ainda existem muitos desafios a serem vencidos, mas já existe muita coisa feita, muita coisa boa acontecendo. Então, acho que não é só para apontar problemas, trazer também tudo que vem de bom acontecendo. Então... A gente, infelizmente, tem que encerrar. Eu quero deixar uma última pergunta para vocês. A gente falou aqui de metodologia, de financiamento, de divulgação, de advocacy, de tecnologia, de vários temas relacionados aí à sustentabilidade e como isso se aplica à produção agropecuária. O que eu queria que vocês me respondessem agora, até como para a gente concluir aqui, é qual vocês entendem que é o papel, atribuição e responsabilidade de cada agente nisso. O setor público, o setor privado, o governo, a ciência e o próprio setor como um receptor e beneficiário
e potencial beneficiário de tudo isso? Também onde entram aí as entidades, as cooperativas, né? Como é que vocês veem o papel de cada agente nesse processo? Olha, obviamente cada um tem seu papel super definido nesse processo. Eu vou dar um exemplo para tentar... E eles andam juntos. Essa é a importância. Uma política pública tem que apoiar essa mudança, que tem que ser baseada em ciência e que tem que ter um fomento para que essa adoção aconteça. Então, é exatamente o que a gente estava falando aqui, essas diversas caixinhas se conectando. Eu tive recentemente na Semana de Clima de Londres e eu entrei num táxi elétrico em Londres, né? E eu falei, eu tenho visto bastante táxi elétrico. E ele falou, nós temos uma política que em 8 anos eu tenho que trocar o meu táxi a combustão para elétrico e eu tenho um financiamento para me ajudar a isso. No fim das contas, é isso. Qual que é a prática regenerativa? Já por ciência, são essas as práticas. Como a gente mensura? Essas são as mensurações. Toda a cadeia vai usar a mesma mensuração. E o que a gente precisa para isso? A gente precisa que os fomentos do governo levem em consideração essas mensurações e promova o que está descrito baseado em ciência. E aí os mecanismos financeiros vêm apoiando baseado nisso. Então, essa rastreabilidade acontece em cima de métricas que são conhecidas, com transparência. Então, é esse ciclo, que a gente precisa azeitar esse ciclo. E aí, o agricultor vê no bolso esse benefício. Porque o solo, para ele, é a longevidade do negócio dele. Então, principalmente em práticas que impactam o solo, que sejam conservacionistas de solo, como plantio direto, cultura de cobertura, rotação de culturas, elas trazem um benefício de uma maior produtividade. E a gente tem no Brasil maior experiência nisso. A gente tem a adoção de plantio direto quando países para fora não conseguem porque acham que vai dar doença, o brasileiro foi lá, fez e viu no bolso que era melhor. Então, eu acho que o próprio agricultor, diante desse arcabouço que consiga ter uma unidade, ele entra e adota. Então, a gente vê no bolso e precisa ver no bolso, né? Camila, você, como é que você entende esse papel dos diversos agentes? Eu talvez traga um olhar mais de ciência, então claro. Eu enxergo essa parte partindo da ciência, mas um dos pontos que eu venho observando muito em discussões, e aí traz muito o papel do governo, não só como um ente que traz ou que auxilia o fomento, mas nós precisamos de chancelas oficiais. Sim. O que existe hoje são muitas... Vamos voltar na questão de metodologias e calculadoras. Existem N hoje no mercado, sejam internacionais ou nacionais. E, no fim, o que traz uma garantia sempre é esse selo, essa chancela oficial. Tanto é que a gente precisa de dados oficiais, metodologias oficiais. Então, eu também enxergo o governo, e aqui a gente pode trazer o próprio Ministério da Agricultura ou o Ministério de Ciência e Tecnologia, que precisam chancelar ou trazer critérios mínimos. Claro que trazer uma metodologia estruturada, você perde a regionalização, mas que tenhamos critérios mínimos que possam embasar essas metodologias, isso sim faz com que o mercado corra criando os seus diversos protocolos para atender diferentes mercados. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Cooperativas, fundamental. Porque se eu preciso trazer assistência técnica, apoio ao produtor, aplicação na prática, porque tudo isso que nós estamos falando são grandes atividades, mas se traduzem na prática do produtor como... Ele precisa entender exatamente... É o dia a dia, né? O que ele precisa fazer. Quem pode apoiá-lo? Então, nós temos, de novo, o governo trazendo assistência técnica com os programas, mas especialmente as cooperativas que o apoiam, tanto na implementação, quanto, de novo, o desenvolvimento de cadeia produtiva para que ele possa escoar esse produto, que vai ser absorvido, então, por o setor privado, que também precisa entender o valor de produtos que venham da sustentabilidade. E aí, podemos pensar em pagamento prêmio, podemos pensar nesse, do preço que essa cadeia vai percorrer. E aí, nada disso funciona, então, sem rastreabilidade. Eu percebi que o nosso
passamos também 1 hora sem falar de rastreabilidade, mas rastreabilidade talvez seja a palavra que... e a rastreabilidade pode ser entendida de diversas formas, mas aqui ela está sendo traduzida como uma ferramenta que consiga traduzir e compilar todos esses produtos. Então, e obviamente ciência, trazendo todos os números e dados que possam fomentar essas práticas e informações. Camila Estevam, pesquisadora da FGV Agro, muito obrigado pela entrevista, pela participação aqui no Globo Ruralcast. Muito obrigada, foi um prazer e a discussão, poderíamos ficar 2, 3 horas discutindo, é sempre muito rico poder ouvir a Alessandra, foi um prazer conhecê-lo e essa discussão, acho que ela não pode parar por aqui, ainda temos muitos desafios, então eu espero que esse podcast ele seja também um pontapé para que aqueles que estão ouvindo esses desafios se sintam empenhados em também fazer parte da solução. Alessandra Fajardo, diretora executiva do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, obrigado pela presença. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo e estou torcendo aí para os candidatos da Fazenda Sustentável. Vamos ver quem são os ganhadores desse ano. Logo, segue acompanhando aí que logo saem aí os vencedores e, obviamente, a gente vai estar divulgando aí sempre na Globo Rural, nas nossas redes sociais e vocês vão saber, vão poder acompanhar com certeza. E aqui a gente encerra esse episódio do Globo Ruralcast, esse primeiro episódio dessa série especial dos 10 anos do Prêmio Fazenda Sustentável. Eu agradeço a você pela audiência, por nos acompanhar até aqui. Reforço aqui o convite para você nos acompanhar nas redes sociais, também no nosso canal do YouTube. Se inscreva, compartilha, curta, deixe lá o seu comentário, que assunto que você quer que a gente trate aqui no Globo Ruralcast. Também nos acompanhe no nosso perfil lá dos nossos podcasts no Spotify. Também continue acompanhando o nosso conteúdo e a gente está aqui sempre com o intuito de prestar para você a melhor informação e a prestação de serviços em benefício aí de você, produtor, empresário rural. Eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio do Globo Ruralcast.